Que bom que você está aqui nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para todos nós. E Deus já está falando com a gente desde o primeiro momento, quando nós começamos a primeira canção, quando chegamos aqui. E olha o que o Rubem falou. O Rubem disse que, às vezes, um cumprimento e um olhar nos olhos, não é? Faz uma diferença nesse lugar onde a gente está chegando. E Deus fala com a gente através das pessoas. Deus fala com a gente através de um aperto de mão. Deus fala com a gente, às vezes, através do olhar de alguém. Deus fala conosco. Deus está nesse lugar. Quando nós nos reunimos em nome dEle, Ele se faz presente. Ele disse isso. Você crê nisso? Há algo de Deus para nós aqui nessa noite. Eu quero compartilhar um texto que está no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ficar de pé. Abra a sua Bíblia aí, mas fique de pé. Isso é uma forma de você fazer um exercício, descansar um pouco. Evangelho de João, capítulo 6. O culto de hoje é um culto muito especial, por esse momento do GPS, dos grupos de pastoreio e serviço, por esse momento final em que vamos celebrar a ceia. Um pouco do que vamos falar aqui nessa noite tem a ver com a ceia, tem a ver com o que a gente vai estudar essa semana. Começamos a estudarmos essa semana com os grupos de pastoreio. E eu espero que Deus possa usar essa palavra em nome de Jesus para falar aquilo que há no seu coração, as suas necessidades e dar a direção dele para a tua vida. Evangelho de João, capítulo 6, eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 25, ok? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 25. Depois eu vou situar você em todo o panorama do capítulo 6, mas nós vamos começar só com essa fração do capítulo 6. Do verso 25 ao verso 35, a Bíblia diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? A multidão encontra Jesus. Jesus então respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Uma pequena pausa. Eles tinham visto a multiplicação dos pães e peixes algum tempo antes, mas estão pedindo um outro sinal. Que farás? Eles perguntam. E aí, argumento, verso 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Vamos repetir o verso 35, pode projetar com essa versão aí, leia junto comigo ali então. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. amém. Pode sentar-se. Nessa declaração do verso 35, Jesus está se apresentando como a resposta de Deus para mim, para você e para todos aqueles que desejam e que esperam mais da vida do que apenas uma mera existência, do berço à sepultura. Essa sequência do próximo estudo do grupo tem essa chamada: Jesus é a resposta. Pense sobre isso. Nesse verso 35 ele está dizendo: eu sou a resposta. Se você quer mais da vida do que apenas ter essa existência marcada pelo tempo em que você nasceu, do berço à sua sepultura, diz: eu sou a resposta.
Eu não sei onde você busca as suas respostas. Antigamente buscávamos muitas respostas nas enciclopédias, né? Na Barça. Hoje buscamos no Google, na internet, nas redes. Mas há respostas que não estão lá. Ou talvez estejam lá como uma frase, uma declaração, mas quando eu digo e quando Jesus se apresenta como uma resposta, ele não está falando que ele é apenas uma resposta a uma dúvida intelectual. Ele é uma resposta para a alma e para o espírito do ser humano. Porque eu e você somos mais do que corpo físico. O que será então que Jesus exatamente quer dizer com essa afirmação? Para que a gente possa entender melhor o sentido, o impacto e a diferença que essa afirmação fez na vida daquele grupo e pode fazer, deve fazer na nossa vida, a gente precisa entender um pouquinho desse capítulo 6. Se eu desse um título a esse capítulo 6, se eu fosse João, não é, e pudesse dar um título a esse capítulo, eu diria, é o capítulo do pão. Do primeiro verso até os últimos versos, há pão na conversa o tempo todo. Esse capítulo 6 começa com o milagre da multiplicação dos pães. Jesus está diante da multidão, ele está pregando, ensinando, falando acerca do reino de Deus, e uma multidão se reúne, eles estão famintos, e Jesus então traz o assunto para Filipe e diz, Filipe, vamos alimentar essa multidão. E Filipe faz as contas e diz, não dá. O dinheiro que a gente tem não dá, os recursos que nós temos não dá. E aí alguém apresenta lá 5 pães, é isso? 2 peixinhos, e o Senhor dá graças por aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e há uma multiplicação. Aqui João registra como a primeira multiplicação dos pães e peixes, e a multidão fica alimentada. Só de homens, em torno de 3.000. O que significa que eram homens, e atrás desses homens, desse número, não é, de gênero masculino, tem mulher, tem criança, porque não era contabilizado. E esses homens são homens que representam núcleos familiares. Então é mais ou menos como se tivesse ali 3 núcleos familiares representados. Se a gente pensar aí em casais, se nós pensarmos em 1 filho ou 2, nós temos de 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. E ainda sobraram 12 cestos. 12 apóstolos. Tem a impressão que Jesus queria que os apóstolos, né, cada um deles visse de perto esse milagre. Termina essa experiência, a multidão é dispersa, Jesus libera os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, ou Tiberíades, enfim, é o mesmo mar, para uma outra região, ele fica um pouquinho ali, orando, depois ele segue os discípulos andando sobre o mar, e é uma outra história muito interessante. E aí, quando eles encontram os discípulos, eles atravessam para o outro lado, a multidão no dia seguinte procura Jesus, ele não está ali, eles percebem que um dos barcos zarpou, e eles se mobilizam e vão ao encontro de Jesus no dia seguinte, lá do outro lado. Faz uma caminhada, entram nos barcos, atravessam também, e encontram com Jesus. E foi a partir desse momento que nós lemos o texto. E eles encontram com Jesus, perguntam, e aí, Senhor, de onde é que o Senhor veio para cá? E como é que o Senhor está? E tal. E aí Jesus dá uma palavra assim desconcertante, desconfortável, constrangedora até. Ele diz, olha, vocês estão aqui atrás de mim, porque vocês comeram pão ontem, um pão bom, gostaram, estão satisfeitos, mas vocês ainda não entregaram o coração de vocês a mim. Vocês ainda não entenderam que este gesto da multiplicação dos pães é um sinal. E é interessante, o Evangelho de João, ele conta, é como se ele usasse o número 7 como referência de marcação na sua narrativa. Então, existem 7 encontros de Jesus, encontros pessoais, existem 7 milagres marcantes. O Evangelho de João termina dizendo que João selecionou 7 milagres como sinal. João capítulo 20, lá no finalzinho desse evangelho, no capítulo 20, João diz, os sinais que eu selecionei, que registrei, são para que vocês possam entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que ao entenderem isso, vocês creiam e tenham vida em seu nome. Jesus diz para aquela multidão, vocês estão querendo só o pão. Eu tenho mais para dar para vocês. Eu tenho mais para dar para vocês. E eles então fazem uma pergunta, Senhor, então como é que a gente faz a obra de Deus? Como é que o que Deus espera da gente? E qual é a resposta que Jesus dá? Ele diz, a obra de Deus, o que Deus espera é isso, que você creia naquele que Ele enviou. E que ao crer você tenha vida e vida eterna. E aí alguém da multidão argumenta, Senhor, o Senhor tem como fazer um sinal mais convincente? Gente, olha aqui para mim. Eles viram
O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Não quero julgar essa multidão. Talvez eu estivesse lá e fizesse a mesma coisa. Mas é porque eles... É como se um raio de dúvida, né, cruzasse o sentimento deles naquele momento. E aí eles então perguntam: Senhor, nós temos uma experiência. Na nossa história, na história de Israel, da nossa nação, houve um momento em que, através de um grande líder, Moisés, desceu pão dos céus, o maná, pão dos céus, e sustentou o nosso povo em todo o tempo do deserto. E aí Jesus corrige, diz: não foi Moisés quem deu. Não foi Moisés, foi Deus, meu Pai. E o Pai é quem enviou esse pão. E aí ele já começa a descrever uma interpretação do maná, dizendo: este pão está aqui, este pão sou eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou a resposta do Pai para você que busca, que deseja, que anseia mais da vida do que apenas uma mera existência. Você que não quer resumir a sua história de vida a trabalhar, a pagar contas, a talvez em algum momento mais próspero fazer alguma viagem feliz, a você que espera entender o que a vida é mais. Eu sou a resposta para os teus anseios mais profundos, da tua alma, do teu espírito. Eu sou o pão que vai saciar essa fome. Eu sou a água que vai saciar essa sede. E a conversa se desenrola. Eles começam a criticar um pouco Jesus ali. O verso 41 diz: com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu dos céus. E o verso 42 então registra que alguns começaram a dizer assim: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Verso 43, Jesus então diz assim: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviou e não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. E ele começa então a falar de que quem está buscando, quem deseja, vai encontrar-se com ele. O Pai vai conduzir a uma experiência de fé e no encontro dele. E aí a conversa evolui, e a certa altura Jesus diz assim para eles, terminando o capítulo: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí é como se um grupo dissesse assim: aí já foi demais, Senhor. Como assim? O que o Senhor quer dizer? É uma linguagem figurada. Mas no primeiro momento ela não soa confortável. Vocês vão comer da minha carne e do meu sangue. E aí há uma polêmica, há uma discussão sobre isso ali. E o texto então diz um pouco mais à frente, verso 60. Deixa eu começar, aliás, voltando aqui atrás, da declaração de Jesus no verso 58. 57 e 58. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim por minha causa, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, ele fala dele, viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aí o verso 60 então registra: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dure essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Presta atenção. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam em quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado por meu Pai. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Essa declaração do verso 35 é, para mim, o coração desse capítulo 6. Mas você percebeu, do início ao fim, a conversa sobre pão. É sobre saciar uma fome
que está presente no coração humano e que alguns estão discernindo e estão entendendo pela fé que Jesus é a resposta, mas há um outro grupo que, embora tenha presenciado o sinal dos pães, tenha conversado com Jesus, começa a resistir e começa a dar alguns passos com reservas atrás desse relacionamento, e alguns, de fato, diz o texto, naquele momento deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque a afirmação de Jesus, do verso 35, é tanto uma denúncia quanto um convite. Preste atenção, essa afirmação, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, é um convite, mas é também uma denúncia. E o que está sendo denunciado aqui? Deixa eu começar então, voltando lá para o início do texto. Lá para a história da multiplicação dos pães, para responder essa pergunta. O que aconteceu ali no início do capítulo 6? Um milagre, a multiplicação dos pães. E eu quero compartilhar duas coisas que essa história, inserida nesse contexto, me ensina. Primeiro, Deus se importa com as minhas necessidades e com as suas necessidades. Amém? Deus se importa. Se você veio aqui nessa noite com esta dúvida, eu quero dizer em nome de Jesus, na autoridade desta palavra, Deus se importa. Eu quero pagar as minhas contas, mas não está fechando as contas para eu fazer. Deus se importa. Eu quero uma carreira melhor, porque eu acho que eu vou conseguir trazer mais conforto para a minha casa e para as pessoas. Deus se importa. Eu estou lidando com um problema familiar. Deus se importa. Eu estou com uma preocupação que está tirando meu sono. Isso tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha saúde, tem a ver com o meu dinheiro. Deus se importa. Eu fiz as contas e não sei se vou ter para alimentar o ano inteiro, para suprir as necessidades da casa. A resposta para essa pergunta, será que Deus se importa? É sim, Deus se importa. É Ele que olha para a multidão. É Ele quem diz para os discípulos, não vamos liberá-los assim. Vamos fazer algo por eles. Os discípulos não sabem como responder essa questão. E aí Deus intervém com um milagre. Olha aqui, Deus se importa tanto que se for necessário um milagre, Ele o fará. Há muita coisa para se pensar nessa história da multiplicação dos pães e peixes. Como é que esse milagre se processa? A participação dos discípulos. Eu só queria sublinhar o gesto do menino, que tem muito pouco. Mas mesmo tendo pouco, o rende e o coloca diante do mestre. Talvez algumas das minhas dificuldades e talvez de algumas das suas dificuldades seja porque a gente não tem sido fiel no pouco. Não temos confiado que se a gente consagrar o pouco que temos, Deus dará conta do milagre. Mas guarde essa mensagem, Deus se importa, amém? Mas há uma segunda coisa que esse milagre me ensina na trajetória do texto, da narrativa e do contexto. Sabe qual é? É que as nossas necessidades físicas, materiais, elas conspiram contra as necessidades mais profundas da alma e do espírito humano. As nossas necessidades armam ciladas quanto àquilo que deveria ser a principal motivação da nossa vida. A principal motivação para você levantar amanhã, segunda-feira, a principal motivação para que eu e você venhamos a um lugar de celebração e culto como este. As nossas necessidades, de alguma forma, reais, legítimas, se não bem administradas e posicionadas na ordem da nossa vida, elas nos armam uma cilada, elas conspiram contra a nossa principal necessidade na vida, que é de uma experiência real e viva com um Deus vivo. Essa é a principal necessidade da minha vida e da sua vida. Porque essa vida vai passar. Vai passar. E um dia você pode ter mais, um dia você pode ter menos. Um dia tudo pode estar indo a favor, o outro dia tudo pode estar dando errado. Mas essa vida vai passar de um modo ou de outro. E um dia nós vamos entrar na eternidade. E a gente precisa estar preparado para esse momento. E Jesus está dizendo, eu sou esse preparo. Eu sou o nutriente, eu sou o que vai nutrir você nessa jornada até que essa hora chegue, porque há mais do que essa vida limitada entre o berço e a sepultura. Em alguma medida,
Lá dentro da gente, lá na alma da gente, é como se viesse do DNA humano que nós recebemos de Adão e Eva. Lá dentro há alguma coisa dentro de nós que avisa-nos de vez em quando isso. De vez em quando há uma voz da consciência que ecoa do Espírito e diz que a gente precisa mais do que roupa, mais do que comida, mais do que viagens, mais do que diplomas. Nós precisamos essencialmente de uma experiência viva com Deus vivo, o nosso Senhor e o nosso Criador. E enquanto a gente não experimentá-lo, enquanto ele não for uma realidade viva e presente, a nossa alma estará inquieta, a nossa alma será faminta. É interessante que a expressão no original, fome e sede, não é apenas fome regular. Ter fome regular faz parte da vida. A gente se disciplina, se alimenta em determinados horários e tem fome regularmente. Alguns o dia inteiro, claro. É uma coisa um pouco irregular, mas acontece. Mas a expressão que ele usa, que foi traduzida dessa forma, tem uma força muito maior. De alguém faminto de um modo famigerado. Lembrou de alguém? Não precisa olhar para o lado agora, nem disso, não. Entende? Famigerado, fome. E Jesus está dizendo, eu sou o pão para você, faminto. Eu sou o pão para você, sedento. Eu sou o que pode saciar a tua alma e o teu espírito da sede que ela tem, da fome que ela tem do Pai. Mas percebe que isso conspirou contra a multidão. E eles vão até o encontro de Jesus. E ele diz, Senhor, que bom ver. E Jesus então faz essa denúncia. Vocês estão aqui porque vocês estão motivados só pelo pão substancial lá de trigo, né? Só esse pão. Mas vocês precisam estar atentos para que a motivação do trabalho de vocês não seja só a comida que perece. Por isso ele diz isso. Trabalhe não pela comida que perece. O que ele está dizendo é que não é que a gente não vai trabalhar pelo pão de cada dia, não é que a gente não vai sonhar em conquistar coisas e realizar coisas. O que ele está dizendo é que as nossas motivações nessa área precisam estar subordinadas em uma outra superior, de qualidade superior, em uma prioridade máxima, que subjugue todas essas outras. Ele diz, a buscar o Pai, a buscar essa fome que a nossa alma tem de uma experiência viva com Deus, a buscar Deus pela fé em Jesus. Então ele está dizendo, não gaste a sua vida o tempo todo só pensando no como é que vai ser do berço à sepultura. Porque a vida é mais do que essa existência, repito, do berço à sepultura. Então trabalhe não pela comida que perece, mas aquela que pode dar vida eterna. E quando a palavra vida aparece nesse texto, no grego tem duas expressões. A vida bios e uma outra que os estudiosos gostam de destacar como a vida zoe, né? Deixa eu dizer, resumidamente, quando ele diz eu vou dar vida, ele não está dizendo eu vou dar existência eterna, uma espécie de biologia eterna. Ele está falando de vida com qualidade, vida plena. Então, quando você vê essa palavra vida eterna, não pense existir eternamente, mas viver uma vida plena de qualidade, eterna, satisfeita, cheia de plenitude diante de Deus. Eu me lembro de um filme que eu assisti havia várias sequências, né? uma série, Highlander. Quantos assistiram esse filme? Lembro desse filme aqui? Deixa eu ver assim. Isso, pode levantar a mão sem vergonha, sei que você tem idade de assistir. Ok. Alguns assistiram. Há uma característica desse filme, no personagem central. O que acontece com ele? Ele atravessa anos, ele não morre. Vocês devem ter assistido outros filmes, o conceito não é exclusivo desse filme. Mas, de um modo geral, nesses filmes todos, em que o sujeito vive uma geração após a outra, qual é a grande queixa do personagem? Oi? Ele quer morrer. Ele quer morrer e não pode. De alguma forma, na sua história fictícia, o universo fez dele um ser de bios eterno, uma existência biológica eterna. E ele diz, eu amo as pessoas envelhecem, morrem ao sepulto, e vem outra geração, e ele está cansado dessa bios eterna. Ele quer morrer e não consegue. É a sua maldição. Jesus não está dizendo, você vai ter uma bios eterna.
Está pressuposto porque ele fala da ressurreição, mas quando ele fala de vida eterna, ele está dizendo que a gente vai experimentar a vida como deveria ser. Uma vida com sentido, plenitude, satisfeita, saciada, uma vida abundante em Deus. Amém? Foge até a gente, essa capacidade de a gente compreender isso direito, né? Mas é disso que ele está falando aqui. Então, duas coisas sobre essa denúncia de Jesus. Primeira, não viva apenas pelas coisas desse mundo. Amém? Não viva apenas motivado pelas coisas deste mundo. Não viva em função apenas da vida biológica. Não há nada errado em sentir fome, tentar saciar isso, sede. Mas é preciso manter muito claro diante dos nossos olhos que a vida é mais do que comer, beber, viajar, passear, tirar férias, comprar, conquistar, construir, diplomar. A vida é mais que essas coisas. E mais, agora preste atenção. Não reduza as expectativas do seu relacionamento com Deus à dimensão dos seus interesses pessoais de conforto neste mundo. Essa é a denúncia de Jesus para aquela multidão. Não reduza o nosso relacionamento a satisfazer as coisas que você quer deste mundo, que vai tornar a sua vida confortável. Eu volto ao que disse no início. Deus se importa? Sim, Ele se importa. Mas Ele tem mais para a gente. Ele tem vida eterna. Zoe, não bio, Zoe. Amém? Então preste atenção. Porque é aqui nesse momento que muita gente deixa de seguir Jesus. Porque nós lemos lá adiante o verso, porque fui soltando, lendo um pouco para situar isso em você. A multidão começa a ouvir aquela conversa toda e Jesus diz assim, vocês têm que provar de mim, comer de mim, e aí a multidão começa a achar que aquela conversa já não está mais tão boa assim. Eles percebem, ele não vai fazer mais nenhum milagre, não vai fazer mais nenhum sinal. E aí muitos deixam de segui-lo. Aqui há uma linha divisória e determinante nessa relação que você precisa entender bem isso. Por que esse pessoal deixa de seguir Jesus? Eu vou tentar traduzir numa linguagem próxima da nossa experiência hoje. Eu acho que é mais ou menos como se você dissesse aqui, vamos embora dessa igreja. Vamos embora. Por quê? Porque eles não estão levando em conta as minhas necessidades. Eu venho para cá e eles falam de esperança, de eternidade, de ganhar o mundo, de ser solidário com as pessoas. E as minhas necessidades? Quem vai consertar o meu casamento? Quem vai dar pão para eu comer em casa? Quem vai garantir a realização dos meus projetos de vida? Essa conversa de vida eterna, de vida plena, de vida satisfeita, presta atenção, não cola. Vamos procurar outro, Jesus. Esse aí não é Messias, não. Bem que eu desconfiei. Aquele milagrinho lá, não deu conta. Não convence. Vamos partir para outra. Vamos mudar de comunidade. Para uma que a fala do mestre tem a ver com as minhas necessidades. E só com as minhas necessidades. E principalmente com as minhas necessidades. E prioritariamente com as minhas necessidades. Vamos embora. Aí Jesus chega para os 12 e diz, e vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz o que eu preciso dizer nessa noite. Você também, amém? Senhor, eu vou melhorar a palavra de Pedro, viu? Senhor, a gente viu o milagre dos pães e peixes. A gente sabe que o Senhor se importa. A gente viu o Senhor curar um cego. A gente já viu o Senhor curar um aleijado. Sabe o que nós vimos também, Senhor? Nós vimos numa festa de casamento o Senhor salvar os noivos do constrangimento de não terem vinho para acender os convidados. A gente já entendeu que o Senhor se importa. Mas a gente não entendeu só isso, Senhor. Sabe o que nós entendemos? Nós entendemos que a vida é mais do que o berço, a sepultura. Nós entendemos que o Senhor tem vida para dar para a alma e para o espírito.
que a vida é mais do que matéria, e que um dia a gente vai descer à sepultura, se o Senhor não voltar antes. Mas nós estamos já antecipando esse momento futuro hoje, porque na nossa alma a gente já percebeu que só o Senhor tem palavra de vida. Aleluia! Só o Senhor tem palavra de vida. E a gente fechou com o Senhor. Se o Senhor fizer milagre de vez em quando, a gente fica agradecido. Mas, Senhor, nós já fechamos porque a gente entendeu. E o nosso espírito já provou da água e da fome, do pão e a fome que a gente tem de vida pelo Senhor. E aí eu quero então terminar falando então desse convite. Porque essa foi a denúncia. É a denúncia de todo o capítulo 6. A revelação de um Deus que se importa, mas de um Deus que diz para aqueles homens, aquelas mulheres, e para mim, para você nessa noite: sim, eu me importo. Eu me importo com o seu casamento, eu me importo com os seus filhos, eu me importo com os seus sonhos, eu me importo com o seu trabalho, eu me importo com o seu futuro, mas eu me importo tanto com você que eu tenho muito mais do que isso para você. E se você veio só em busca disso, e se essa é a única razão para você me invocar, é como se ele dissesse: você não vai aguentar o tranco. Você não entendeu ainda. Você não acordou ainda. Talvez pudéssemos usar uma linguagem mais leve e familiar. Talvez você ainda seja como crianças que choram por tudo e que têm enorme dificuldade de lidar, às vezes, com o não do pai e da mãe, dizendo: não, agora não é a hora, não, esse não é o momento. E eles vão embora para casa chorando, saem da festa chorando, saem do shopping chorando, sai chorando o tempo todo. É como se Jesus dissesse para aqueles que se renderam a essa emboscada, essa cilada das necessidades humanas: falta crescer, falta maturidade, falta uma experiência. Vocês precisam ter isso na sua vida. Qual é o convite que ele nos faz? Volto lá para o verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A primeira coisa que ele convida a gente a fazer com essa declaração é crer nele. É crer nele. Quando a multidão conversou sobre esse negócio de pão do céu, maná do céu, e comer da carne e do sangue dele, a resposta de Jesus foi: crê em mim. A vontade de Deus é que você crê em mim como filho dele, enviado dos céus para salvar. Eu sou único, eu sou divino e eu sou a resposta de Deus para todos que desejam compreender quem Deus é e o que Deus quer para a nossa vida. Eu quero entender mais de Deus, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero a direção de Deus, eu quero a segurança que há em Deus. Jesus diz: eu sou a resposta. A resposta para todo aquele homem e toda aquela mulher que está buscando e desejando e esperando mais da vida, repito, do que apenas uma mera existência, motivada, construída, estabelecida apenas em função da sua necessidade aqui, agora e circunstancial. Mas mais que isso, ele não só nos convida, ele faz uma promessa. E eu quero dar um destaque especial a essa promessa de Jesus. O que ele diz? Se a gente entender que ele é o pão da vida e crer nele, ir a ele pela fé e crer e confiar nele, ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Qual é? Nunca mais será faminto. Nunca mais será faminto. Ele está dizendo que as minhas necessidades de comer pão literalmente vão embora? Não. Ele está dizendo que eu não vou ter problemas de saúde? Não. Ele está dizendo que eu não vou ter questões na minha área financeira que vão me desafiar a vida? Não. Ele está dizendo que a vida vai seguir. E a gente vai ter que lidar com esses desafios. E a gente já sabe que ele se importa e que ele se envolve, ele quer ajudar, ele quer orientar, ele quer pegar o que a gente tem, se a gente for fiel nesse pouco, e colocar isso diante dele e abençoar a nossa vida. Eu tenho experimentado isso, acho que muitos aqui têm experimentado, e teriam muitas coisas para contar de uma intervenção de Deus inesperada e milagrosa, uma mudança de curso, talvez uma questão de saúde, talvez uma questão familiar, talvez uma questão profissional. Mas mais, ele diz que se você crer e confiar nele, e se ele for o Senhor da tua vida, aquela fome de vida eterna
vai sustentar você quando as dimensões físicas e materiais deste mundo que está marcado pelo pecado, onde nada funciona direito, não estiverem dando certo. Qual é a diferença entre os que ficaram e os que foram embora? Os que ficaram foram capazes de enfrentar a cruz. Pedro, que disse para Jesus: nós não vamos para lugar nenhum, porque tu tens a palavra de vida. Morreu crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho de Jesus. O que faz um homem e uma mulher preferir a morte, e uma morte tão cruel, a negar a sua fé? Um espírito saciado que não tem fome de nada mais. Um homem e uma mulher que não precisa provar mais nada para ninguém. Uma mulher que aprendeu a lidar com as ansiedades da vida, rendendo essa vida ao Senhor. Um homem e uma mulher que passa na sepultura, passa num velório, chora com quem chora, mas não olha para essa hora nem com desespero, nem com terror, porque dentro dele, dentro dela, se assentou uma profunda convicção, que não vem da razão, que não vem da lógica, é uma experiência de fé, daquele que declarou: Jesus é o meu Senhor e é o dono da minha vida. Para quem se aprofunda na fé, para quem experimenta a fé em profundidade, a alma vai dia a dia ficando satisfeita. E a ousadia e coragem vai dando lugar para encarar a vida com todos os seus dramas. Por quê? Porque sabe que a sepultura não tem mais a palavra final na vida dele e dela. Porque sabe que há coisas que Deus preparou, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na imaginação de Disney. Você já imaginou como é que deve ser o Ceolândia? Você não sabia que tem o Ceolândia? Depois eu conto isso. Aliás, deixa eu explicar uma coisa. As dúvidas que você tiver no sermão, pode perguntar ao pessoal do GPS durante a semana. Eles estão aptos para responder. Quero terminar. Eu convido os músicos a se posicionarem aqui em cima. Como é que eu me alimento de Jesus? Quero responder essa pergunta de maneira mais simples, fazendo referência então à ceia. Você já ouviu aquela expressão: você é o que você come? Amém? Já ouviu essa expressão? Trata de quê? É um alerta, né? Cuida da sua dieta, cuidado com o que você anda ingerindo, comendo, onde você come. Você é o que você come. Alguns de nós somos hambúrgueres. Alguns de nós somos pizzas. Não é isso? E alguns de nós são alface. Espiritualmente não é diferente. Você é o que você come. E uma confusão se instalou naquele momento ali, porque era isso que Jesus queria dizer. Ele está falando que eles vão comer da carne e do sangue dele, e era uma referência antecipada à ceia. Porque mais tarde a gente vai entender, pela narrativa dos evangelhos, que essa carne não era a carne humana de Jesus. E que o sangue não era o sangue do corpo de Jesus, mas era a representação da ceia. O pão que representa o corpo de Cristo na cruz do Calvário, o suco de uva no cálice e o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E ele está antecipadamente falando assim: olha, se você se apropriar do meu sacrifício, pela fé, se você crer, a fome será saciada da tua alma. Veja, entenda uma coisa: o pão que está aqui, a gente vai orar e consagrar ele. A substância dele não vai mudar. Esse é um ato simbólico. A substância do suco de uva não vai mudar, é um ato simbólico. Mas no momento em que a gente ora, traz esses elementos para cá, eles ganham para nós, mesmo sendo símbolos, um status de uma coisa sagrada. Porque os símbolos não são preciosos. Símbolos podem ser, do ponto de vista da existência, só um sinal. Não é? Aliás, você entende que sinal é isso, né? Sinal não é a realidade em si, sinal que aponta para uma outra realidade, né? Esse é o conceito de sinal. Quando João diz, e Jesus diz, vocês não creram no sinal,
Por que ele não diz, vocês não creram no milagre? Por que ele não usa essa expressão, vocês não creram no milagre dos pães? Porque eles entenderam que houve milagre lá. Mas eles não entenderam que o milagre da multiplicação dos pães e peixes era um sinal. Que sinal? O sinal de que, além da necessidade física, existe a outra dimensão espiritual, e que essa requer a presença de Jesus, a conversão de Jesus, a fé em Jesus, crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua história, da sua trajetória, da sua jornada. Mas aí então ele diz que esses elementos simbólicos, de alguma forma, são esses gestos simbólicos de quem está se apropriando disso. O apóstolo Paulo mais tarde vai escrever sobre a celebração da ceia e vai dizer que a gente tem que tomar a ceia dignamente, tomar cuidado para não tomar ela de forma indigna. E há muita discussão sobre o que é tomar a ceia de forma digna, indigna. E tem gente que pensa que é uma questão de que se eu tiver alguma coisa errada na minha vida, não posso tomar a ceia. Não sei se vocês já viveram esse drama, esse dilema, essa questão assim, de chegar numa igreja, ter a celebração de ceia, e você lembrar que brigou em casa. E eu briguei em casa com a minha esposa, briguei em casa com meus filhos, briguei em casa com meu irmão, briguei em casa com meu pai. Então eu vou tomar a ceia, né? Eu briguei. Não existe isso na Bíblia. Isso é um pensamento equivocado, errado. O apóstolo Paulo, quando orienta, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você a si mesmo. E aí, então, tome do pão e beba do cálice. E essa expressão, no original grego, não é examine-se para se concluir que alguma coisa está errada, você se afastar. Não é essa a força da expressão original. O texto é examine, e se caiu a ficha, você percebeu que algo não está errado, coloque-se diante de Deus e toma esse pão, e toma esse cálice. Porque a dignidade da participação aqui, desse momento, não tem a ver com se eu fiz uma coisa errada meia hora atrás, uma hora atrás, na minha semana, no meu dia. Mas tem a ver se eu entendi. Se eu entendi que Jesus é a resposta de Deus para a minha vida. Se eu entendi que Ele é a revelação da face humana de Deus, divina e humana, Jesus. A face graciosa, misericordiosa e bondosa. Mas que Ele veio mais do que ser um curandeiro. Ele veio mais do que ser o RH para arranjar emprego para a gente. Ele veio mais do que ser um médico para resolver o problema que o médico da terra não está resolvendo. Tudo isso pode entrar na nossa agenda de oração e deve. Mas será um grande erro reduzir Deus a um ser divino para resolver as questões de RH, de saúde. É um erro. Porque, na verdade, alguém já disse que é transformar Deus em um ídolo. Que a gente invoca, que a gente peça favores, que a gente faz promessa, que a gente acende vela, que a gente faz um monte de coisa para ver se a segunda-feira a gente tem sorte. Ver se semana que vem tem sorte. Jesus disse, você não entendeu nada então. Porque você é mais do que matéria, você é mais do que corpo. Você é espírito, que tem uma experiência corpórea, material, mas você é espírito. E um dia o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E ele diz, e eu tenho vida para te dar. Vida eterna, vida zoe, vida de qualidade. Quando eu tomo da ceia, como pão, quando eu bebo o cálice, eu estou simbolicamente tomando esses elementos sagrados e dizendo a mim mesmo e a minha alma, o meu bem maior é o Senhor Jesus. A maior descoberta da minha vida é a fé em Jesus. O meu bem mais precioso é Jesus. A minha motivação para viver é Jesus. Quem me sustenta é Jesus. Quem me dá sabedoria é Jesus. Na mão de quem está a minha sorte? Nas mãos de Jesus. Quem é o guia? Quem é a estrela? Quem é o meu caminho? Quem é a minha verdade? Quem é a vida? E a gente responde, é Jesus. Por isso eu tomo desse pão, que é a carne de Jesus. Estou dizendo, eu recebo Jesus na minha vida. E eu tomo o cálice, eu estou dizendo, eu recebo Jesus na minha vida. É símbolo. Mas que poderoso esse símbolo. Nós estamos dizendo, Senhor Jesus, Tu és o pão da minha vida. Tu és a água da minha vida. E você pode aumentar isso aí e dizer, Tu és o amor da minha vida. Tu és o elogio que eu preciso da minha vida. Quantos de nós estamos carentes
porque alguém não nos notou, não nos elogiou. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus te notou e Ele tem elogios para você. Ele é o elogio que a tua vida precisa. Ah, Senhor, eu queria alguém que me valorizasse. Não me sinto valorizado. Eu quero dizer para você que você tem valor, porque Jesus é o valor da sua vida. Ah, Senhor, eu me sinto fracassado, eu queria uma vitória, eu queria um sucesso, eu queria uma conquista, eu queria uma riqueza. Senhor, eu queria ver algo extraordinário, viajar o mundo. A resposta para você que deseja isso é Jesus. Jesus é o encanto, é o fascínio, é a viagem, é o descanso que a tua alma precisa. Teu corpo precisa de férias, mas a tua alma precisa de descanso. Descanso do peso do pecado, descanso do fardo da vida. E o que Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite, eu sou a resposta. Amém? Antes de celebrar a ceia, tem um momento especial de oração. Vamos cantar uma canção. E depois a gente vai ter o momento final fechando com a celebração da ceia. Mas eu quero que você reflita então um pouquinho sobre isso. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Nos reunimos, fome e sede, e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Mais uma vez, nos reunimos, cantemos. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Você pode ficar de pé? Não sei se você sabe, existem 3 elementos que são essenciais para a sobrevivência do corpo. Há muitos, né? Mas 3 são essenciais. A gente precisa de oxigênio. E sabe quanto tempo a gente é capaz de ficar vivo sem respirar, sem oxigênio? A média é 4 minutos. 4 minutos sem respirar, morre. A gente precisa também de água. Água. Sabe quanto tempo a gente sobrevive sem água, na média? Sem água nenhuma. 3 dias. Talvez 4 dias. Depende aí do organismo, né? O organismo vai consumir o que estiver de reserva de água, né? 3, 4 dias. Sabe quanto tempo a gente sobrevive sem comer nada? Segundo a média? Em torno aí de 50 dias, sem comer nada. Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa fazendo um jejum de 40 dias. Só bebeu água, mas não comeu nada durante 40 dias. E enquanto ele estava de jejum durante 40 dias, ele esteve fragilizado. Por isso a Bíblia diz que o tentador se aproximou dele. Por quê? Porque as necessidades humanas do corpo geram fragilidades, geram ciladas, podem armar emboscadas. Mas, por outro lado, o jejum de Jesus o fortaleceu. Por quê? Porque o seu jejum, Jesus se apropriou da afirmação da palavra de Deus que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E o jejum de Jesus, como a prática do jejum, de um modo geral na igreja cristã, é um exercício espiritual de dizer para si mesmo, para o seu corpo, eu preciso de pão. Dentro de um período de 50 dias eu preciso de pão. Dentro de um período de 3 dias eu preciso de água. Dentro de 4 minutos eu preciso respirar. Mas o que eu preciso para viver eternamente é de Jesus.
E eu acho que a grande mensagem desse texto e dessa noite, que eu quero que você leve no teu coração, é que Jesus está dizendo para eles, para mim, para você: me deseje, me deseje, me deseje como uma experiência real na tua vida, tanto quanto você precisa de oxigênio. Aliás, deixa eu corrigir isso, tanto quanto o seu corpo precisa de oxigênio, tanto quanto o seu corpo precisa de água, e tanto quanto o seu corpo precisa de pão. Ele diz: a tua alma e o teu espírito precisam de mim. Quero orar com você, feche seus olhos. Eu quero fazer esse apelo gentil, se você quiser. Não importa o seu motivo, nem o seu problema, nem como você está. Não é um apelo, um convite em cima de um tema específico. Mas se você gostaria que nós orássemos pela tua vida, sai desse lugar, vem aqui perto de mim na frente, eu quero orar por você. Se você deseja esse acolhimento, pode vir, a gente quer orar junto pela tua vida. Pode vir. Amém. 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 Pode ser, seja uma questão pessoal. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite se perguntando: será que Deus se importa? E Ele diz: eu me importo. Será que Deus está vendo? Ele está dizendo: eu estou vendo. Mas talvez alguns de vocês estejam vivendo esse momento de tentação, tentados a reduzir a relação de vocês às coisas, a relação de Deus às coisas. E Ele tem mais, muito mais para dar. Quero orar com vocês. Senhor, Pai bendito, em nome de Jesus, teu Filho, a quem nos deste como nosso Senhor e Salvador, Ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Ó Deus, e nessa noite reunidos diante da celebração da ceia, pela qual oramos e consagramos esse pão e esse cálice, símbolos sagrados neste momento, para nos apropriarmos do corpo e do sangue de Senhor Jesus, pela fé, declarando que Ele é, sim, o que a nossa alma precisa, Ele é a resposta que a nossa alma precisa, que o nosso ser no seu mais íntimo anseia encontrar. Senhor, mas às vezes as nossas necessidades humanas, físicas, gritam tanto, Senhor, reclamam tanto, arrancam da gente a tranquilidade do nosso sono, afetam o nosso próprio bem-estar e agravam o nosso estado físico, bios. Quantas vezes, Senhor, chegamos na tua casa, na comunhão da igreja, em um grupo de pastoreio, carregados de preocupação e ansiedade. É muito bom saber que o Senhor se importa, que o Senhor está vendo, e que teu olhar para nós é de compaixão, não de condenação, não de juízo condenatório, mas de compaixão. Mas também é muito bom nessa noite saber, que a tua presença em nós, pela fé em Jesus, ó Deus, ela é poderosa para nos fazer resistir, lutar, sobreviver e viver para além de uma existência apenas do berço à sepultura. Não, Senhor, nós queremos mais, a nossa alma anseia por mais. Aqui à frente estão algumas pessoas que sentiram o desejo de vir para serem acolhidas pela oração desta igreja, e o Senhor conhece o coração delas e o que as trouxe aqui à frente. E o que eu lhe peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor que lemos, é que o Senhor possa visitar essa alma e esse coração com certeza de amor e graça da parte do Senhor. Que o Senhor possa visitar esse coração, essa mente inquieta talvez, esse espírito, ó Deus, ansioso e sedento com a palavra do Senhor, com as promessas do Senhor. Pai, visita cada coração, de modo especial os que estão aqui à frente, com uma renovação espiritual, um avivamento espiritual, algo da parte do Senhor que marque a vida delas, que marque a semana delas de um modo especial. Restaura esperança, sonhos, coragem, disposição para viver para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar lá. Diáconos, vem aqui à frente.
enquanto os músicos estão ali tocando uma música de fundo. A gente vai passar esse momento extraordinário e a gente vai terminar com ele. E que momento extraordinário é celebrar a ceia. Não sei se você já pensou sobre isso, mas são elementos tão simples. Uma vez a gente foi procurar, não aqui, é uma outra experiência antiga, elementos da ceia. E surgiu essa conversa, vamos comprar uma bandeja bonita. E essas são bonitas e práticas, né? Vamos comprar sim. E aí, alguém falou que tinha visto bandeja com essa característica e com outra coisa e tal, mas enfim, falou mais alto o orçamento da igreja, a gente comprou uma intermediária. E não é desse momento que eu estou falando, de uma outra coisa. Mas a gente olha para essas coisas tão simples, né? A gente gosta do luxo, né, gente? A gente gosta do luxo. E às vezes a gente até esquece que a maior riqueza que pisou o chão dessa terra nasceu numa manjedoura. Luxo zero. A dignidade dessa hora e desse ato não está se a bandeja de prata, de ouro, se o cálice é descartável, se o suco foi da marca mais cara da cidade. Tomara que tenha sido uma marca boa, né? Tá bem? O mais caro da cidade. Mas, sobretudo, o que representa. Quando você pegar esse pão, você lembra dessa palavra? É Jesus. E eu me alimento dele nessa noite. Não fisicamente, mas simbolicamente eu me alimento de Jesus. Quando você pegar esse cálice, é o sangue dele. E eu bebo esse sangue que me sacia a sede para sempre. Para sempre. Podem distribuir. Convido você que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador a tomar desse pão e a beber desse cálice nessa hora, então. Quantos todos serão servidos, segura, pega aí, não bebe ainda, não come ainda, segura na sua mão, para todo mundo ser servido ao mesmo tempo, a gente vai participar juntos. Beber da fonte, nós clamamos, enche este lugar. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sua morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá nos separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sua glória já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ore ao Senhor, você que pegou desse pão, desse cálice, se você ainda não fez, faça desse momento um momento seu com o Senhor. Eu não sei o que você traz no seu coração nessa noite, mas esse é um momento para você dizer para o Senhor como está o teu coração, sua inquietação, sua ansiedade, as pressões que você tem sofrido, pressões que vêm de fora, pressões que vêm dos relacionamentos, mas às vezes pressões que vêm de dentro, de sonhos que não foram realizados, de frustrações, porque algumas expectativas não se concretizaram ainda. Você está na presença do Senhor nesse lugar. Fale com Ele. Ele está aqui, o seu Espírito está nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Fale com Ele. E deixe que Ele fale com você. Nada irá me separar.
Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nos reunimos com fome e sede. Aqui dentro, alguém que não recebeu ainda, levanta a sua mão. Quem não recebeu ainda do pão ou do cálice, não foi servido ainda. Muito bem, aqui. Nas laterais todos foram servidos, aqui no meio. Terezinha pode retornar, Terezinha pode vir então cá para frente. Irmão Sérgio está vindo aí, não é? Mas alguém deixou de receber do pão ou do cálice? Não? Então pode voltar aqui, pode estar aqui. O Pedrinho, né, está vindo ali. Muito bem, vamos servir os músicos. Pode servir eles ali agora. Diz que tem ali suficiente para todos. Tem. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é entregue por vós. Depois ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, esse é meu sangue. E ele diz que ele faz uma aliança, né? Uma aliança com a gente. Hoje pela manhã nós cantamos um hino que fala dessa aliança. Um hino de manhã, do culto da manhã, fala que Deus é fiel, fala da fidelidade de Deus. E aliança é um conceito que traz consigo junto o entendimento de que nosso relacionamento com Deus é uma aliança igual um casamento. E aliança, esse é o conceito, né, de aliança. De alguma coisa que, uma promessa, um compromisso que a gente faz com a força, o vigor, a vontade de que seja por toda a vida. Amém? Assim como Jesus instruiu na sua palavra, eu convido você a fazer o mesmo nesse momento. Vamos orar. Irmã Vera, faz favor, chegar mais pertinho aqui de mim para irmã orar. Mais uma vez, dedicando esse momento ao Senhor. Eu vou segurar o microfone para a irmã. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado a Deus por essa oportunidade tão preciosa de estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Te cultuando, ó Deus, e poder participar deste momento tão sublime, Senhor. Obrigado, Jesus querido, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz por nós, derramou o Teu precioso sangue, sacrificou o Teu corpo, ó Deus. E obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor nos deste entendimento de poder aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. Fica conosco sempre, ó Deus. Visita cada coração aqui nessa noite. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a tomar do pão em memória do Senhor Jesus nesse momento. De igual modo, convido você a beber do cálice em memória de Jesus nesse momento. Esses cálices são descartáveis. Então vamos recolher para ajudar você não tem que ficar com ele na mão. A gente canta de novo um refrãozinho, né? Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche
enche este lugar. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Aleluia. Senhor, despede-nos com a tua bênção e a tua paz. Obrigado pelos músicos, pelos queridos irmãos do estacionamento, pelos que ajudaram no culto infantil, a equipe do Ibai Kids. Obrigado, Deus, pela equipe de som, de multimídia, e por cada um que de um modo direto e indireto fez esse momento especial. Vindo, estando, alguns servindo, a igreja reunida cantando, celebrando a ceia, os diáconos preparando esse momento, a apresentação dos grupos de pastoreio, uma nova fase, o recomeço. Ah, Senhor, quanta coisa. Leva-nos em paz. Que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, continue aquecendo o coração da gente com sonhos de esperança e com coragem, com vigor espiritual. Tu és o nosso pão, Tu és a nossa água, Tu és a fonte da vida eterna, e nós tomamos do Senhor aqui nessa noite. Abençoa nosso irmão Luiz Vegeta, Senhor. Cirurgia a qual ele será submetido no dia de amanhã. Que tudo vá bem, que seja um sucesso dentro das expectativas que os médicos têm. Que seja mais do que um sucesso dentro da expectativa dos médicos, que seja algo surpreendente para a glória do Teu nome, Senhor. Aquieta o coração de toda a família. Visita com a Tua paz. Paz que o mundo não tem, porque não tem o Senhor. Mas aqueles que têm o Senhor podem tê-la. Que a Tua paz bendita seja sobre toda a família Regeta, nossos irmãos queridos, e todos os demais irmãos, aqueles que estão enfermos, o Senhor conhece suas lutas. Seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana para você. Deus abençoe. Vá em paz. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Última vez. Nos reunimos com fome e sede e viemos beber da fonte. Nós clamamos, enche este lugar. Nos despedimos. Nos despedimos com fome e sede e iremos beber da fonte. Clamaremos,